Hoje falaremos de um gigante em talento, carisma e na emoção com que ganhava os palcos do Brasil. Hoje é o dia do Brasil e do mundo até. Hoje é o dia de falarmos de Nelson Ned, um homem com uma voz extraordinária. Então se liga aí. Nelson Ned de Ávila Pinto, nascido em Uruguai, em março de 1947 e falecido em Cotia, em 5 de janeiro de 2014, foi um cantor-compositor brasileiro, consagrado como o primeiro latino-americano a vender 1 milhão de cópias, 1 milhão de discos nos Estados Unidos. Chegou a se apresentar ao lado de grandes nomes da música romântica internacional, como Julio Iglesias e Tony Bennett. Nelson Ned, era um mineirinho danado, Ele nasceu em um casarão lá em Ubá, na rua Coronel Júlio Soares. Como a criança não se desenvolvia, foi diagnosticado com uma displasia espondiloepifisária, que o levou a ter apenas 1,12 metros de altura na fase adulta. Seus 6 irmãos nasceram sem esse distúrbio, mas os 3 filhos de Nelson, herdaram o nanismo. Como seus pais gostavam de música, o jovem Nelson logo começou a cantar, ganhando um prêmio em uma rádio aos 4 anos. No fim da década de 50, sua mãe, Dona Ned, havia passado no concurso da Coletoria Estadual de Minas Gerais e se mudou com a família para a capital, Belo Horizonte. Com apenas 12 anos, Nelson começou a trabalhar como secretário do gerente da fábrica da Lacta. E algum tempo depois, sua carreira de cantor ganhava espaço em programas da TV Itacolomi e as rádios Guarani e Confidência. Nos anos 60, começou a se apresentar e gravar discos, inclusive nos países da América Latina, Europa e África, onde é extremamente popular. Com um repertório voltado para a música romântica, seus shows atraíam multidões em estádios e teatros. Nelson, como compositor, já teve canções gravadas por Moacir Franco, Antônio Marcos, Agnaldo Timóteo e outros grandes cantores. O maior sucesso de sua carreira foi a canção Tudo Passará, de 1969, que obteve 40 regravações, inclusive em versão sertaneja, com a dupla João Mineiro e Marciano nos anos 80, que no mesmo disco também gravaram de Nelson o hit Se Eu Pudesse Falar com Deus. Ganhou disco de ouro no Brasil e no exterior, tendo vendido mais de 45 milhões de discos e tem em sua carreira um feito histórico por se apresentar no Carnegie Hall em Nova York, feito que se repetiu 4 vezes com lotação total. A partir de 1990 passou a cantar canções evangélicas após ter se convertido ao cristianismo, tendo conquistado um disco de ouro já no seu primeiro lançamento gospel. Lançou em 96 a biografia O Pequeno Gigante da Canção, uma referência à sua condição de anão. No livro, ele contou que enfrentou a depressão no auge da sua carreira, passou a beber e envolveu-se com drogas. Sofreu um acidente vascular cerebral em 2003, o que levou a perder a visão do olho direito. Desde então morava em uma residência adaptada para suas necessidades em São Paulo. O cantor ainda sofria de diabetes, hipertensão e estava desenvolvendo o mal de Alzheimer. Uma das maiores curiosidades sobre esse artista é que seus 3 filhos herdaram a condição do nanismo, além do talento para serem artistas, sendo que apenas 2 foram para o lado da música. Literalmente, vivem de música.
curiosidade é que seu primeiro disco, chamado de Um Show de 90 centímetros, foi lançado em 64, quando ainda estava no início da carreira. Nelson recebeu do ator e apresentador Paulo Gracindo o apelido de O Pequeno Gigante da Canção. Outra curiosidade de Nelson Ned é que um repertório de músicas considerada romântica ou brega teve uma vendagem expressiva de discos fora do país e se apresentou em diversos países ao redor do mundo, tendo se apresentado diversas vezes no lendário Carnegie Hall em Nova York com lotação total. Nelson Ned costumava dizer que era difícil ter nanismo. Foi o único com essa condição que chegou a ganhar notoriedade na MPB e ser cantor brega no Brasil. Segundo suas palavras, lá fora eu não tinha estatura, cor, raça ou classificação musical. No dia 24 de dezembro de 2013, passou a viver em uma clínica de repouso na Granja Viana, em Cotia, próximo da cidade de São Paulo. Poucos dias depois, em 4 de janeiro, ele deu entrada no Hospital Regional de Cotia com infecção respiratória aguda, pneumonia e problemas na bexiga. Morreu na manhã de 5 de janeiro de 2014 no Hospital Regional de Cotia, em São Paulo, devido a complicações de um quadro de pneumonia. E assim, o Nelson deixava o Brasil, tá, para ficar entre as estrelas, por assim dizer. Aqui a gente deixa a nossa homenagem a esse gigante de talento, um gigante que superou as dificuldades que ele tinha e se tornou uma lenda musical. Porque o cara tinha talento, e eu garanto a você que está me assistindo, talvez você que viu, teve a chance de vê-lo cantar, ou seu pai, sua mãe, que conhecem esse grande artista, que inclusive teve músicas gravadas por artistas até de sertanejo. É muito caixa grossa o talento dele como compositor e como cantor. Esse vídeo demorou você? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto! Hoje falaremos de um gigante em talento, carisma e na emoção com que ganhava os palcos do Brasil. Hoje é o dia do Brasil e do mundo até. Hoje é o dia de falarmos de Nelson Ned, um homem com uma voz extraordinária. Então se liga aí. Nelson Ned de Ávila Pinto, nascido em Ubá, 2 de março de 1947 e falecido em Cotia, em 5 de janeiro de 2014, foi um cantor, compositor e escritor brasileiro, consagrado como o primeiro latino-americano a vender 1 milhão de cópias, 1 milhão de discos nos Estados Unidos. Chegou a se apresentar ao lado de grandes nomes da música romântica internacional, como Julio Iglesias e Tony Bennett. Nelson Ned, tá? Era um mineirinho danado, tá? Ele nasceu em um casarão lá em Ubá, na rua Coronel Júlio Soares. Como uma criança não se desenvolvia, foi diagnosticado com uma displasia espondilo-epifisária, que o levou a ter apenas 1,12 metros de altura na fase adulta. Seus 6 irmãos nasceram sem esse distúrbio, mas os 3 filhos de Nelson, herdaram o nanismo. Como seus pais gostavam de música, o jovem Nelson logo começou a cantar, ganhando um prêmio em uma rádio aos 4 anos. No fim da década de 50, sua mãe, Dona Ned, havia passado no concurso da Coletoria Estadual de Minas Gerais e se mudou com a família para a capital, Belo Horizonte. Com apenas 12 anos, Nelson começou a trabalhar como secretário do gerente da fábrica da Lacta. E algum tempo depois, sua carreira de cantor ganhava espaço em programas da TV Itacolomi e as rádios Guarani e Confidência.
Nos anos 60, começou a se apresentar e gravar discos, inclusive nos países da América Latina, Europa e África, onde é extremamente popular. Com um repertório voltado para a música romântica, seus shows atraíam multidões em estádios e teatros. Nelson, como compositor, já teve canções gravadas por Moacir Franco, Antônio Marcos, Agnaldo Timóteo e outros grandes cantores. O maior sucesso de sua carreira foi a canção Tudo Passará, de 1969, que obteve 40 regravações, inclusive em versão sertaneja, com a dupla João Mineiro e Marciano nos anos 80, que no mesmo disco também gravaram de Nelson o hit Se Eu Pudesse Falar com Deus. Ganhou disco de ouro no Brasil e no exterior, tendo vendido mais de 45 milhões de discos, e tem em sua carreira um feito histórico por se apresentar no Carnegie Hall em Nova York, feito que se repetiu 4 vezes com lotação total. A partir de 1990 passou a cantar canções evangélicas após ter se convertido ao cristianismo, tendo conquistado um disco de ouro já no seu primeiro lançamento gospel. Lançou em 96 a biografia O Pequeno Gigante da Canção, uma referência à sua condição de anão. No livro, ele contou que enfrentou a depressão no auge da sua carreira, passou a beber e envolveu-se com drogas. Sofreu um acidente vascular cerebral em 2003, o que levou a perder a visão do olho direito. Desde então morava em uma residência adaptada para suas necessidades em São Paulo. O cantor ainda sofria de diabetes, hipertensão e estava desenvolvendo o mal de Alzheimer. Uma das maiores curiosidades sobre esse artista é que seus 3 filhos herdaram a condição de onanismo, além do talento para serem artistas, sendo que apenas 2 foram para o lado da música. Literalmente, vivem de música. Outra curiosidade é que seu primeiro disco, chamado de Um Show de 90 centímetros, foi lançado em 64, quando ainda estava no início da carreira. Nelson recebeu do ator e apresentador Paulo Gracindo o apelido de O Pequeno Gigante da Canção. Outra curiosidade de Nelson Ned é que um repertório de músicas considerada romântica ou brega teve uma vendagem expressiva de discos fora do país e se apresentou em diversos países ao redor do mundo, tendo se apresentado diversas vezes no lendário Carnegie Hall em Nova York com lotação total. Nelson Ned costumava dizer que era difícil ter nanismo. Foi o único com essa condição que chegou a ganhar notoriedade na MPB e ser cantor brega no Brasil. Segundo suas palavras, lá fora eu não tinha estatura, cor, raça ou classificação musical. No dia 24 de dezembro de 2013, passou a viver em uma clínica de repouso na Granja Viana, em Cotia, próximo da cidade de São Paulo. Poucos dias depois, em 4 de janeiro, ele deu entrada no Hospital Regional de Cotia com infecção respiratória aguda, pneumonia e problemas na bexiga. Morreu na manhã de 5 de janeiro de 2014 no Hospital Regional de Cotia, em São Paulo, devido a complicações de um quadro de pneumonia. E assim, o Nelson deixava o Brasil, para ficar entre as estrelas, por assim dizer. Aqui a gente deixa nossa homenagem a esse gigante de talento, um gigante que superou as dificuldades que ele tinha e se tornou uma lenda musical. Porque o cara tinha talento, e eu garanto a você que está me assistindo, talvez você que teve a chance de ver o cantar, ou seu pai, sua mãe, que conhecem esse grande artista, que inclusive teve músicas gravadas por artistas até de sertanejo. É muito caixa grossa o talento dele como compositor e como cantor. Esse vídeo é bom pra você? Deixa seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!